Ok, agora a gente está com esse caso, paciente de 60 anos com fatores de risco, chegou no pronto-socorro com dor contínua torácica, com duração de mais ou menos 2 horas, paciente sudoreico, nitidamente desconfortável, reclamando de uma dor de forte intensidade, irradia para o membro superior esquerdo, irradia para a mandíbula, enfim, uma dor bem típica. E aí você faz esse eletro aqui, o paciente já adianta que nunca passou por nenhum médico, que não tem eletro prévio, se vira nos 30, certo? Então vamos para os nossos 9 passos da interpretação do eletro, né? O primeiro passo seria justamente esse. Identificação a gente já sabe, né? Paciente, dor típica, emergência e tal. Segundo passo, a padronização. A gente pode ver aqui para esse retângulo que ele tem mais ou menos 10 quadradinhos de altura. Poderia ver, também não está aqui, mas muitos aparelhos de eletro aparecem escrito, né? Aqui 25 milímetros por segundo e 10 milímetros por milivolt. Não é o caso aqui, mas muitos aparelhos aparecem. Mas ok, a padronização está normal. Terceiro ponto, ritmo e frequência cardíaca. Para ver o ritmo, se é sinusal ou não, eu olho aqui para D1, vejo que tem uma onda P positiva. Olho aqui para AVF, vejo que também tem uma onda P positiva. Então a morfologia está adequada, a VR é negativa e assim por diante. Aqui, como não tem um D2 longo, fica mais difícil da gente ver os outros dois critérios, que seriam o quê? Ondas P de mesma morfologia entre si, e a cada onda P se segue um QRS. Eu não tenho um D2 longo aqui, mas adianto que o ritmo nesse caso era sinusal. Ok. Quarto ponto, a gente vai ver a característica das ondas P, né, para ver se tem sobrecarga de átrio direito ou esquerdo. Então, para ver átrio direito, eu vou ver as derivações inferiores, D2, D3 e AVF, procurando para ver se a onda P tem maior ou igual a 2,5 quadradinho de altura, não é o caso. E para ver sobrecarga de átrio direito, eu olho principalmente V1, para ver aqui a parte negativa da onda P, se ela vai ter uma duração e uma amplitude superior a 1 milímetro, seria um índice de Morse positivo. Aqui não é o caso, então o índice de Morse aqui não chama atenção. Quinto ponto seria o segmento PR. A gente pode ver isso aqui, por exemplo, no D2. Então, do começo da onda P, não está tão claro aqui, mas digamos que seja aqui, certo? Do começo da onda P ao começo do QRS, que é aqui, a gente teria 1, 2, 3, 4 quadradinhos e uma besteirinha. Mesmo que a gente considere o começo da onda P aqui, vai dar menor ou igual a 5 quadradinhos, então intervalo PR normal. Sexto passo, complexo QRS, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver do QRS é o eixo. E aqui, rapidamente, se eu vejo que o QRS é positivo em D1 e positivo em D2, eu já posso dizer que o eixo é fisiológico. Não, Eduardo, eu não quero dizer que é fisiológico, não. Eu quero ver o eixo bonitinho, onde é que está e tal. Aí eu teria que achar em que derivação o complexo QRS está mais isodifásico, ou seja, ele tem uma parte positiva e uma parte negativa de amplitude similar. Aqui, na verdade, não está isodifásico bonitinho em nenhuma delas, mas se a gente for ver aqui a AVF, ó, o AVF, o QRS tem um quadradinho positivo e tem 2 quadradinhos negativos. Vamos considerar que fosse isodifásico em AVF, certo? Então, o AVF, como ele está aqui a 90 graus, se tivesse isso aí, ele estaria apontando ou a 90 graus daqui para 180, ou a 90 graus para o outro lado, apontando para 0 grau. 0 grau onde está D1, né? Quando eu olho para D1, o D1 é totalmente positivo. Então, estaria aqui perto de 0 grau. Mas peraí, Eduardo. Está mais negativo do que positivo em AVF, de fato. Se ele está mais negativo do que positivo, ele está um pouco mais para longe de 0 grau. Então, talvez aqui menos 10, alguma coisa do tipo, né? Mas nada que vai mudar muito o raciocínio. O fato é que o eixo é fisiológico. Ok, vamos para frente. O que é que a gente pode dizer mais em relação a esse eletro, em relação ao QRS? Obviamente, o que chama mais a atenção aqui desse eletro em relação ao QRS é a duração do QRS. Uma duração que é nitidamente aumentada. Se a gente for pegar aqui várias derivações, a gente vai ver que a duração do QRS ela é maior ou igual a 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos, né? Via de regra. Então, sim, aqui, ó, pronto. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, esse daqui, já dá, começando daqui, vindo alguma coisa até aqui, dá próximo de 3 quadradinhos. E em outras derivações parece ser até maior, né? Aqui, por exemplo, em AVL, se a gente for pegar o começo do QRS aqui e o final do QRS aqui, a gente teria 1, 2, 3,5 quadradinhos. Aí vale o que for maior, certo? Vale o que for maior. Mas o fato é que a gente tem um bloqueio de ramo esquerdo. E aí eu vou dar uma limpada aqui agora para ficar mais simples de discutir isso, certo? Bloqueio de ramo esquerdo, a gente está com um paciente com dor torácica. Então, obviamente, a gente está com medo desse paciente estar infartando. Ele está com uma dor torácica típica há um bom tempo, sudoreico e tal.
E aí eu tenho um paciente com bloqueio de ramo esquerdo que não tem eletro prévio, porque em teoria, se fosse um bloqueio de ramo esquerdo novo, você tivesse um eletro de 2 dias atrás normal, você poderia dizer já que isso é equivalente ao infarto com supra, mas eu não tenho. E aí, o que é que eu faço? Eu tenho um paciente com bloqueio de ramo esquerdo e que está com doutorácio, eu quero saber se tem infarto com a artéria fechada ou não. O que é que eu posso usar para dirimir essa dúvida? Eu posso usar os critérios de Sgarbossa, que vieram lá da doutora Helena Sgarbossa, que fez uma subanálise do estudo GUSTO de trombolíticos, bem típico. O conhecimento que eu tenho que ter é o seguinte: na vigência do bloqueio de ramo esquerdo, o que é esperado é o seguinte: se o QRS for positivo, o segmento ST e a onda T tendem a ser negativos e vice-versa. Então, por exemplo, aqui em D3, certo? Eu tenho um QRS negativo, então a tendência é que eu tenha supra-ST, ou seja, um segmento ST positivo, né? E uma onda T também positiva. De forma inversa, por exemplo, aqui em AVL, o esperado é isso. Eu tenho um QRS positivo, é que eu tenha um ST negativo, ou seja, um infra-ST com onda T também para baixo. Esse é o esperado. O que eu vou procurar em relação aos critérios de Sgarbossa é justamente alguma coisa que seja o contrário disso, que seja contra o esperado. Se acontecer isso, provavelmente eu não estou numa situação fisiológica, eu estou frente a um infarto. E isso acontece em várias derivações. Exemplo, V6. Eu tenho um QRS que ele é positivo, e aí, em vez de eu ter um segmento ST negativo, ou seja, um infra, eu não tenho um segmento ST infrado. Pelo contrário, eu tenho um supra de ST bem claro aqui, certo? Então, V6 está com um padrão diferente do que o esperado para um bloqueio de ramo esquerdo normal, entre aspas. Mesma coisa V5. Eu tenho um QRS positivo, deveria ter um segmento ST negativo, ou seja, um infra, mas não. O que eu tenho aqui é um supra de ST também bem claro. A linha de base estaria aqui, o segmento ST está aqui. Então, isso também não é um comportamento de um bloqueio de ramo esquerdo normal. Quando eu olho para V2, por exemplo, V2 eu tenho um QRS negativo. Se eu tenho um QRS negativo, era para eu ter um segmento ST positivo, ou seja, um supra de ST. Não é isso que eu tenho. Eu tenho um infra de ST aqui. Também um comportamento anormal. Mesma coisa em V3. Aqui eu tenho um QRS negativo, eu deveria ter um segmento ST positivo, ou seja, um supra. Eu não tenho isso. O que eu tenho aqui é um infra de ST também marcado. Ou seja, em várias derivações, aqui em D2 também, certo? Ó, eu tenho QRS positivo e também tenho um suprinha, muito discreto, mas tenho. Então, em várias derivações, eu tenho um comportamento antagônico ao que eu deveria esperar. Ou seja, eu tenho um padrão anormal de bloqueio de ramo esquerdo que sugere, sim, presença de infarto na vigência de bloqueio de ramo esquerdo. Nessa situação, o que é que eu devo fazer com esse paciente? Eu devo encaminhar o paciente para CAT, né, com estratégia de angioplastia primária, ou se eu estou numa UPA da vida, alguma coisa que eu não tenho disponibilidade de CAT, eu deveria mandar esse paciente para fibrinolítico, trombolítico, né, enfim, desde que ele não tenha contraindicação formal. Certo? Último passo aí, então, nessa discussão, então, a gente já viu os pontos 7 e 8, né, que são segmento ST e onda T. O último ponto, que é o ponto 9, que é o intervalo QT na vigência de bloqueio de ramo esquerdo, fica mais complicado a gente avaliar o QT, a gente já comentou isso em outras aulas. Nesse caso, especificamente, não está dando para a gente calcular, porque não dá para ver a distância entre uma onda R e a outra onda R, né? Então, todas as formas vão precisar desse dado, né? Mas fica sempre essa questão, que na vigência de bloqueio de ramo esquerdo ou bloqueio de ramo direito, o intervalo QT fica com uma limitação à sua avaliação. Tem métodos que dá para a gente ver, intervalo JT, intervalo QT, tirando o excesso do complexo QRS, mas enfim. O importante nesse caso aqui é isso. Critério de Sgarbossa positivo, eu tenho que andar logo com a conduta desse paciente.